Queremos agradecer à Igreja Adventista Central de Vitória por estar cedendo os seus materiais para serem reproduzidos aqui no canal do YouTube da Igreja Adventista do bairro Presidente Vargas, em Erechim, Rio Grande do Sul. Oraram o texto bíblico? Então vamos fechar os olhos, vamos orar novamente, afinal estamos numa semana de oração. Grande Deus e Pai, estamos aqui porque a Tua Palavra nos alcançou algum dia, Teu Santo Espírito nos trouxe, e com ela queremos, Senhor, aprender mais lições para fortalecer o nosso relacionamento contigo. Por favor, que Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Jornalista gosta de fazer perguntas e eu, como sou jornalista por formação, eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui, bem complicadas para vocês. Primeira delas, Deus ouve as nossas orações? Deixa eu ver as mãos. Quem acredita que Deus ouve as nossas orações? Ok. Segunda pergunta. Deus responde todas as nossas orações? Deixa eu ver as mãos. Deus responde todas as nossas orações? Eu creio que a gente está precisando dar uma recuperada nesse assunto. Então não esqueça, Deus ouve as nossas orações, todas elas, e Deus responde todas as nossas orações. Todas elas. Algumas Deus diz sim, outras Deus diz não, e outras Deus diz, segura aí, espere mais um pouco, tenha calma, tenha paciência. Agora, entre o sim de Deus, o não de Deus e o espere mais um pouco, qual é a que nos agrada? Que pergunta de jornalista, não é? Qual a que nos agrada? Sim, sim, é gostoso demais quando você ora, como o pastor mencionou aqui, pede e Deus responde. E quantas vezes isso acontece antes de nós pedirmos? Deus já tem a resposta. Eu lembro uma vez, era 1985, lá no interior do Rio Grande do Sul, eu estava com o programa no rádio há 4 anos, e naquela quinta-feira, eu estava desesperado porque eu não tinha o dinheiro para pagar o espaço que a gente comprava no rádio. E eu estava tão angustiado que eu, no desespero, eu fiz uma oração ao Senhor. Enquanto ia ao correio, eu disse assim para Deus, Senhor, eu já li tantas histórias de George Miller, o homem das 50.000 orações respondidas, que eu falei no domingo à noite, e eu gostaria de uma resposta assim. Eu gostaria de chegar no correio, abrir a caixa postal e na primeira carta, a carta que estiver em cima de todas as outras, eu gostaria de encontrar ali 200.000 cruzeiros. 200.000 cruzeiros. Isso seria hoje aí em torno de uns quase R$2.000. Era esse o meu pedido para o Senhor. E eu fui, atravessei toda a cidade onde estava o correio, era uma tarde de verão, quente, e quando eu abri a caixa postal, havia uma enorme quantidade de cartas. Durante os primeiros anos do programa, a gente recebeu cerca de 50.000 cartas, porque não havia outro tipo de comunicação como temos hoje. E quando vi aquela pilha de cartas na caixa postal, eu puxei todas elas com cuidado para preservar aquela que estivesse em cima das outras. Nunca ninguém havia enviado 200.000 cruzeiros. Era um valor muito alto para minha expectativa. E quando eu olhei para o envelope que estava acima de todas as cartas, eu me arrependi de ter feito o pedido. Porque era um envelope bem pequenininho, e eu olhei para a pessoa que remetia e pensei, não, aqui não tem.
Não tem 200 mil cruzeiros. Eu pedi perdão pela minha falta de fé, fiquei arrependido literalmente porque eu havia pedido isso para o Senhor. E na minha inocência de adolescente, jovem, eu peguei as cartas e voltei para casa muito frustrado. Até que a uma certa altura, eu não resisti mais e abri o envelope, porque, poxa vida, você pede, mas falta fé, falta confiança. E quando eu abri o envelope, dentro do envelope estava uma cartinha dobrada 2 vezes, e dentro da cartinha, dobrado 2 vezes, estava um cheque. Eu confesso para você que ali foi o momento mais decisivo da minha experiência com Deus com relação à oração, porque eu estava com medo de abrir. E quando eu desdobrei o cheque e olhei o valor, sabe de quanto era? Sabe de quanto era? 200 mil cruzeiros. O sim é maravilhoso, ele te impacta, ele te levanta, ele faz coisas incríveis. O sim é bom demais. Mas, e o espere mais um pouco? E o não? Entre o espere mais um pouco e o não, qual é o mais difícil de a gente aceitar? O espere? Ou o não? O espere é mais difícil? O não é mais difícil? Eu particularmente acho que o não é mais difícil de aceitar. Porque quando Deus diz não, é não. É não. E aliás, outra dica para você com relação à oração, viu? Você não vai conseguir mudar a vontade de Deus. Pode orar a vida inteira. A vontade de Deus é soberana. A oração não serve para mudar a vontade de Deus. Não é você batendo o pé, orando, choramingando, reclamando, pedindo, implorando que vai mudar a vontade de Deus. A oração, ela muda a gente, certo? Ela não serve para mudar a vontade de Deus. A oração muda a gente. Então, quando Deus diz não, é não. Pronto. Agora, quando Deus diz espere mais um pouco, o que Ele está querendo dizer nas entrelinhas? Não dá para a gente uma sensação de que vai acontecer um sim no tempo certo? Mas é tão difícil você definir aí essa linha do não e do espere mais um pouco. Mas o não é complicado. O não é difícil demais. E se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Davi recebeu um não de Deus. Deus disse, não vai construir o templo. E Davi queria construir. E Deus disse, não. Você tem muito sangue nas mãos. Você fez muita guerra. Você não. Teu filho vai construir. E o que fez Davi? Já que não podia, ele foi lá e foi juntando, fez uma poupança de material, de ouro, de prata, de tudo, madeira, para que quando Salomão pudesse assumir, fizesse o trono. Daniel recebeu um não de Deus. O homem que tinha uma comunicação direta com o céu, recebeu um não de Deus. Não, Daniel, você quer saber demais já. Fica tranquilo, fica na sua. O que vai acontecer daqui para adiante vai muito tempo. Vai levar muito tempo, fica tranquilo. Mas, Senhor, não, Daniel, não. Paulo recebeu um não de Deus. Recebeu? Ele tinha um espinho na carne, Podia ser algum problema de visão, há divergências com relação a isso. Mas ele pede ao Senhor 3 vezes e o Senhor diz assim, não. A minha graça te basta, é suficiente. E ele diz, eu entendi. Para que eu não me gloriasse, Deus permitiu que isso acontecesse.
na minha vida. Jesus recebeu um não de Deus. Incrível. Jesus, sim. Lá no Getsêmani ele diz: Pai, se possível, dê um outro jeito para salvar o homem. Faça alguma outra coisa. Passa de mim esse cálice. E qual foi a resposta do pai? Filho, toca em frente, porque é só você. É só você. E outros personagens que receberam nãos de Deus. Alguns tiveram facilidade, outros não muita para resolver essa questão. Mas aqui no livro de Números, tem um caso bem clássico que nos ajuda a entender um pouquinho como e o que fazer quando Deus diz não. Números capítulo 20, está contando aqui a partir do verso 2, o povo estava no deserto, indo para Canaã, a situação estava complicada lá em Meribá. Veja, não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? E o que fazem os servos do Senhor? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo, para onde? Para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Verso 7, disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele, do povo, falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés resolveu fazer um discurso. Veja a situação. Faltou água, os líderes vão buscar a solução com o Senhor diz o que deveria ser feito, e diz: vocês vão falar para a rocha, e a rocha vai dar água. Você já falou para uma pedra, e a pedra deu água? Já experimentou? Era algo extraordinário que Deus queria fazer através de seus dois servos. Só que Moisés estava estressado. O homem que é considerado mais manso, mais paciente da Bíblia, perdeu as estribeiras, perdeu a paciência e resolveu xingar o povo. E fez um discurso duro. Olha só: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Veja que ele traz a glória do milagre que vai acontecer, que seria do Senhor, ele traz para ele. Para ele. Em outras palavras, ele diz para o povo: vocês têm alguma dúvida que eu e o meu irmão aqui, Arão, vamos fazer sair água dessa rocha? Vocês duvidam, seus rebeldes? Verso 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. Eu, quando leio essa história, eu fico impressionado com a bondade, a graça e a misericórdia de Deus. O que poderia ter acontecido ali? Se você pegar um pedaço de pau e bater numa pedra, sai água? Sai? Sai só dos calos das suas mãos, né? Das bolhas do resultado de você ficar batendo na rocha. O que Deus poderia ter feito?
lá do seu trono, olhando para baixo, diz: mas o que é isso? Eu disse uma coisa, estão fazendo outra. Não era para xingar o povo, era só para chamar o povo e falar para a rocha. Lá em Refidim, eu pedi para bater na rocha, mas agora eu quero fazer um milagre muito maior, e Moisés está trocando os pés pelas mãos. E o que Deus poderia ter feito, ou se você fosse Deus e visse lá Moisés e Arão fazendo o contrário? Não, se quer bater na rocha, então bata, Moisés. Muitos fariam assim, né, com o pezinho, né? Você está se achando, né? Você e o seu irmão acham que tem condição, então bata aí na rocha. Deus poderia ter cruzado os braços. Passe uma vergonha aí na frente do povo. Mas aqui a gente vê a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus por Moisés. O verso 11 diz que Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram o quê? Muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Verso 12. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Era o sonho de Moisés. 40 anos Moisés viveu no Egito, tentou libertar o povo do seu jeito, não deu certo, fugiu para Midian, casou, já estava com 80 anos, Deus o arranca de lá, ele inventa um monte de desculpas, acaba indo, e agora Deus tira de Moisés o privilégio de entrar na terra de Canaã. Você não vai entrar. Não. Chega, Moisés. Será que Moisés topou ou aceitou o não de Deus? Veja Deuteronômio capítulo 3. Deuteronômio capítulo 3. A partir do verso 23. Moisés não se conformou com o não de Deus, como eu e você talvez não teríamos nos conformado com a resposta do Senhor. Olha só, 3 verso 23. Também eu nesse tempo implorei graça ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus. Ele começa a fazer uma oração aqui. Ele começa a implorar ao Senhor que reveja aquela negativa de entrar na terra de Canaã. Mas o que me chama a atenção aqui é o fato de Moisés, como um de nós, usar as mesmas estratégias. Quando você quer alguma coisa de alguém, principalmente os filhos dos pais, como é que você se dirige ao seu pai, à sua mãe? Você faz um monte de elogios, você abraça, não é mesmo? Não é assim? Eu lembro umas férias, eu estava lá no Rio Grande do Sul, na casa da minha mãe. Depois do almoço eu continuei assistindo televisão e fui me espichando no sofá, né? E fui me espichando e de repente eu não estava mais vendo, não sei porquê, de uns tempos para cá eu acabo cochilando na frente da televisão. Não sei porquê. Mas aquele dia eu cochilei na frente da televisão e fiquei lá um bom tempo. Até que eu fui acordado pela filha mais nova. Ela devia ter uns 13 anos, ou menos. E ela me entregou um bilhetinho. E eu carrego esse bilhetinho junto comigo já há bastante tempo. Um cartãozinho que ela fez. Esse cartãozinho aqui. Eu estava sem óculos. Quando você está sem o óculos, né, o braço fica curto. E eu tentei ler e consegui entender: pai, te amo muito. E eu abracei a minha filha, agradeci, guardei o cartão com carinho. Depois, eu, com os óculos, fui ler todo o conteúdo. E aí eu encontrei as seguintes palavras: pai, te amo muito,
Muito, muito, muito, muito, muito, muito mesmo. Mas te amaria mais se ganhasse um tênis Vans de você. Da filha que te ama muito, 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 Nayeli. Aí eu fui entender, né? Ela queria um Vans. Não sei por que ela gosta tanto de Vans. Mas quando eu olho para essa oração de Moisés aqui, eu vejo a minha filha. Olha só, como é que ele ora. Olha se não é igual o cartãozinho. Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua poderosa mão. Por que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Veja, ele está elogiando Deus, né? Não tem ninguém igual a ti. E aí vem a facada, né? Aí vem o pedido Vans. Olha o verso 25. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Verso 26. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim e jogou a culpa no povo por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. E esse texto aqui é duro, não é? Em outras palavras, ele diz assim: chega, Moisés, chega de tocar nesse assunto, por favor, não fale mais nisso. E às vezes a gente fica achando o Deus do Velho Testamento assim meio duro demais, né? E aí o que Deus diz para ele? Verso 27. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul, para o oriente, contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué, anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante desse povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. E agora, depois de um não tão contundente, será que você aceitaria o não de Deus? O que fez Moisés? Vamos ao último capítulo de Deuteronômio, lá no capítulo 34. O que Moisés faz agora? Continua insistindo? Vamos lá. O texto diz a partir do primeiro verso. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E eu fico pensando, como é que Deus fez isso? Ele deve ter colocado um telão na frente de Moisés. Porque o escritor aqui não tinha essas referências, né? E deve ter dito assim: Moisés, deixa eu mostrar para você. Olha só, sabe esse povo que acompanhou você e infernizou a sua vida durante todos esses 40 anos do deserto? Está vendo? Aqui vai ficar Dan, aqui vai ser Gileade, aqui vai ficar Judá, Benjamim, Efraim, Manassés, Simeão. E Deus foi dizendo para ele onde ficariam aqueles que eram, de certa maneira, os causadores, segundo o conceito dele, do fato de não poder entrar em Canaã. Mas é muito forte o verso 4. Olha só. Disse o Senhor a Moisés, ou disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos. Veja, Moisés, Deus agora parece que está pisando no calo de Moisés.
O velhinho está ali com 120 anos de idade. É o sonho da vida dele. Ele viveu, ele lutou, ele sonhou, ele esperou, ele se incomodou. Era aquilo que ele queria, entrar em Canaã, e agora Deus projeta diante de seus olhos Canaã. E Deus diz assim para ele: Moisés, você está vendo como eu cumpro aquilo que eu prometo? Eu prometi para Abraão, Moisés. Eu prometi para Isaac, Moisés. Eu prometi para Jacó. Veja, eu estou cumprindo. Aqui está a terra. Está vendo, Moisés? Está vendo? O velhinho estava babando. Era o sonho da vida dele. É o que ele mais queria. E aí, como é que termina o verso mesmo aí? Porém, talvez Moisés podia ter pensado assim, mas será que o Senhor não mudou de ideia? Né? Eu quando lia esse relato, quando menino, eu ficava pensando, mas Senhor, por que não deu a oportunidade de Moisés entrar em Canaã, Senhor? Se fosse eu o chefe e Moisés fosse o meu empregado, era o sonho dele, por que eu não daria a oportunidade de entrar? E aí Deus parece que assim, chuta, né? Sim, Moisés, está vendo, eu sou bom, eu prometi, eu estou cumprindo, você está vendo? Você só vai ver com os olhos, porque você não vai entrar. E se a gente não conhecesse o final da história, não é? Verso 5, 6 e 7. Assim morreu ali Moisés, o servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Mas o verso 7 é incrível. Tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. O velhinho estava inteiro para entrar em Canaã. Ele tinha força, ele tinha coragem. Mas Deus corta o sonho de Moisés. Só que a gente sabe que a história não acabou aqui. Qual era o sonho de Moisés mesmo? Entrar em Canaã. O sonho de Moisés era viver os seus últimos dias, lutar contra os cananeus, heteus, ferezeus, jabuseus, filisteus. Esse era o sonho de Moisés. Conseguir o seu cantinho de terra, construir a sua casa, ver os netos, bisnetos, talvez, eu não sei. Mas Deus tinha um outro plano com Moisés. Moisés queria a Canaã celestial, ou melhor, a Canaã terrestre, Deus deu a Canaã celestial. Quando Jesus estava lá antes do Getsêmani, lá no Monte da Transfiguração, quem aparece para confortar, para animar, para fortalecer o nosso Salvador? Moisés e Elias. Na carta de Lucas, no Evangelho, lá no final, antes do Apocalipse, há uma disputa pelo corpo de Moisés. Moisés foi levado como um troféu daqueles que tombam no campo de batalha. E onde está hoje mesmo Moisés? Em algum lugar desse universo de Deus. E quem sabe lá no centro de controle do universo, em um dos monitores, ele esteja vendo o que está acontecendo aqui nessa noite. Onde estaria Moisés hoje? No pó. Nem pó teria mais. Mas onde ele está hoje? Sabe os nãos de Deus. Eu aprendi, e não faz muito tempo, que a melhor resposta de Deus a uma oração não é o sim,
nem o espere mais um pouco. Mas é um não. A gente não entende. Em 99% das situações a gente não aceita. Mas Deus, através dos nãos, Ele nos livra de imensas situações que poderiam nos levar, inclusive, à perdição. Aprenda a confiar nos nãos de Deus. É gostoso? É amargo. É amargo. O meu sonho de menino foi viver na minha cidade, Miraguaí, no interior do Rio Grande do Sul, e nunca sair de lá. E como eu sempre fui um apaixonado por rádio, o meu sonho era ter uma rádio na minha cidade. E quando eu comecei com programas de rádio em 1981, só havia a voz da profecia do pastor Rabelo. Não havia mais nada. E o meu sonho era morar a vida toda lá e ter uma emissora FM na minha cidade. E eu confesso para vocês que eu lutei por isso durante muito tempo. E todo mundo debochava e dizia, impossível, impossível. Miraguaí tem 5.000 habitantes, o município todo. Alguns quarteirões aqui de Vitória já representariam toda a população. É uma cidade muito pequena, jamais o governo vai liberar um canal para que você tenha uma rádio na cidade. E eu escrevia para deputados, senadores, ministros de comunicação, eu escrevia para os presidentes da República, e pedia, e pedia, e pedia, e depois veio o presidente Collor, trancou as liberações, e eu continuava pedindo, e a promessa, e eu tenho todas as cartas guardadas das respostas dessas pessoas, essas personalidades políticas. Aí o tempo foi passando, mas eu continuei insistindo e orando ao Senhor. Fui para o Novo Tempo do Rio Grande do Sul, fiquei 3 anos. Em 96 mudamos para Florianópolis para começarmos a Novo Tempo de lá. E no mês de fevereiro de 97, o governo abriu 20 novas concessões de rádio para o Rio Grande do Sul. E eu, quando peguei o Diário Oficial da União, e estava ali publicado o edital, e olhei os nomes das cidades que foram autorizadas a participarem de uma licitação, eu encontrei, sabe qual cidade? Miraguaí, a minha cidade. E a potência da rádio, em comparação com as outras emissoras, era maior. Era uma rádio com uma classe altíssima, ela poderia pegar todo o noroeste do Rio Grande do Sul, parte do oeste de Santa Catarina e o nordeste da Argentina. Era o sonho da minha vida. E eu falei para o presidente da associação lá em Santa Catarina, eu disse, pastor, o senhor sabe qual é o meu sonho? O senhor me dê licença, me permite, e eu vou atrás do meu sonho. E ele disse, porque a rádio ainda não estava no ar, e ele disse, vai, corre atrás. Eu peguei o meu Corsinha Windy, 2 portas, cor de berinjela, e saí de Florianópolis para o Rio Grande do Sul, ali na última quinzena de abril, para reunir todos os documentos e participar da licitação pública. Foi uma luta conseguir cada um dos documentos. Era isso, era aquilo, eram 3 pastas de documentação. E algumas foram bem complicadas, porque eu descobri que haviam outros interessados em participar da licitação, inclusive os políticos da minha cidade. E um documento que eu precisava era um alvará assinado pelo prefeito. E quando fui até a prefeitura, a resposta foi não. Imagina se ele ia dar o alvará, se ele queria também o canal para ele. Mas eu continuei correndo atrás de outros documentos, até que um amigo meu, um dia perguntou assim, como está a correria aí da documentação? E eu disse, olha,
Está assim, 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 falta esse, esse e esse, mas o mais complicado aí parece ser o do prefeito. Eu disse, mas por quê? Não, o prefeito não quer assinar o alvará. Aí ele pegou, me dá aqui, me dá a cópia aqui que eu resolvo para você. No dia seguinte ele me trouxe o documento assinado pelo prefeito. E eu perguntei para ele, mas como é que você conseguiu? Ele disse que não iria assinar. Daí ele disse, não, foi rápido. Eu cheguei para ele e disse, prefeito, aqui está o documento que o senhor precisa assinar para que o Hamilton participe da licitação da rádio. E ele respondeu assim, não, eu não vou assinar. E ele disse assim, prefeito, por gentileza, assine aqui. Não vou assinar. Prefeito, assina aqui. Por gentileza, assina aqui. Ele ainda gaguejou e recebeu a seguinte argumentação daquele meu amigo: assina ou apanha? E eu disse, amigo, você fez isso com o prefeito? Fiz. E o prefeito, que não era bobo, assinou. Claro, ele assinou. E foi um processo assim, quando chegou a licitação, era numa terça-feira. Na segunda-feira eu estava em Novo Hamburgo, lá na Rádio Novo Tempo, preparando os ajustes finais, mas faltava ainda um documento ser publicado pelo Diário Oficial em Brasília. E há 3 semanas, um assessor de um deputado estava me ajudando. Só que era do partido do prefeito, depois eu fui descobrir. Mas ele estava me ajudando, eu percebi que ele era sincero. Só que aquele bendito documento não era publicado. O edital não saía, ele todo dia eu ligava e ele dizia, vai sair, espere, vai sair. Sexta-feira não saiu, ele disse, não, segunda vai sair. E segunda de manhã eu liguei para ele e ele disse, Hamilton, o documento foi publicado no Diário Oficial. E eu disse, graças a Deus. Daí ele me falou assim, eu vou te enviar a cópia por fax. Alguns talvez não saibam o que seja um fax, né? Vou te enviar por fax. Daí eu disse assim, não, por fax não dá, porque eu preciso do original para ser copiado, eu preciso levar para o cartório para autenticar e tem que ser original. E ele disse, mas o Diário Oficial chega quando aí? Ele disse, vai chegar só amanhã. Aí ele disse, então, eu vou dar um jeito. Eram 7 da noite de segunda-feira, sendo que a apresentação da documentação seria 9 da manhã do dia seguinte. Ele me ligou dizendo, eu estou saindo do aeroporto de Brasília. Eu fui até lá, coloquei o jornal dentro de um envelope amarelo. Eu descobri uma passageira que está indo para Porto Alegre, e ela está no voo da VASP, que vai chegar às 10 horas da noite. Então, é importante que você esteja lá no aeroporto Salgado Filho, esperando a senhora. E eu disse assim, como é o nome da senhora? E ele disse, eu não perguntei. Eu esqueci de perguntar. Disse, mas meu amigo... E ele disse, vai lá. E eu imediatamente saí de Novo Hamburgo e fui para Porto Alegre e fiquei até às 10 horas da noite, eu lembro como se fosse hoje. O avião da VASP aterrissou, estava uma garoa, estava chovendo. E quando ele aterrissou, eu corri lá então para o portão de desembarque para aguardar as pessoas que estavam chegando. E de olho em todo mundo que passava. Eu estava ali que nem um maluco, olhando... mulheres, homens, jovens, idosos, quem carregasse o envelope amarelo. E as pessoas foram passando, e foram todas embora. E ninguém trazia um envelope amarelo. Eu me frustrei. Eu disse, Senhor, para que toda essa correria? Perdi todo esse tempo. É o sonho da minha vida. Não restava nada mais do que sair dali, voltar para Porto Alegre, para um hotelzinho onde eu estava, lá perto da rodoviária.
Quando eu virei para o lado, eu vi o guichê da VASP. Estava a 2 ou 3 passos. E quando eu cheguei perto, o moço perguntou assim: o senhor deseja alguma coisa? Acho que nem falou senhor, porque eu não era senhor naquela época. Mas você está precisando de algo? E eu contei para ele que alguém deveria trazer um envelope de Brasília. E ele disse: aguarda aqui, por gentileza. E ele saiu por uma porta, demorou uns 2 minutos, para mim foram 2 horas. E quando ele voltou, ele trazia na mão o envelope amarelo. Você tem alguma dúvida de que Deus está dirigindo todas as coisas? Não. Eu voltei para o hotel, chequei documento por documento, envelope por envelope. 5 da manhã, meu irmão chegaria do interior com mais um outro documento, que estava tudo certinho. Fui lá na rodoviária, 5 da manhã, ele foi comigo para o hotel, esperamos até as 8 horas da manhã. Fomos ao centro de Porto Alegre, na Rua dos Cartórios. Agora só faltava xerocar, autenticar e correr para a delegacia do Ministério das Comunicações. 8 horas, eu estava com tudo pronto, faltava só o cartório abrir. E o cartório não abria. Eu perguntei num bar ali ao lado: amigo, que hora abre o cartório? Depois das 9. Mas depois das 9 não adiantava para mim. E continuamos ali. 8h20, 25, 30, 35, 8h36, apareceu um camarada em um dos cartórios. E eu fui lá, esqueci toda a minha timidez, e pedi, implorei, e ele disse: não, só depois das 9. E continuamos ali, eu e meu irmão. 8h40, chegou alguém no outro cartório. E ele disse: logo vamos abrir, aguarde então. E eu fiquei ali na expectativa. 8h46, o segundo cartório abriu. E aí corri para o balcão. A pessoa que estava atendendo, parecia que ela estava em câmera lenta. Parecia que ela não havia acordado ainda. E eu, desesperado, mostrei para ela o jornal, mostrei para ela a cópia. Ela olhou e disse: mas moço, eu não posso autenticar esse material. Mas por que não? Veja, você deveria ter diminuído toda a página, você só xerocou o pedaço que te interessa. Então, eu preciso que você diminua toda a página para eu autenticar. Eu corri em frente, fiz o que precisava, voltei, ela carimbou e saímos em desesperada corrida em direção à delegacia do Ministério das Comunicações. Ainda tinha um lance de escadas antes da última sala, e quando eu cheguei no último degrau, eu sentei. Porque eu precisava colocar aquele documento no lugar certo e fechar o envelope. E eu carregava tudo junto comigo, um escritório ambulante. E eu fechei o envelope, levantei junto com meu irmão, cheguei até a secretária que estava em frente à porta e coloquei nas mãos dela os 3 envelopes. E quando eu coloquei nas mãos dela os 3 envelopes, o delegado responsável por aquela licitação chegou e disse para ela: não receba de mais ninguém. Você tem dúvida de que vai dar alguma coisa errada? Você tem dúvida de que Deus está respondendo a sua oração? Jamais. Suado, cansado, eu sentei no lado de lá e imediatamente, no momento que eu sentei, ele deu abertura à sessão, explicou como funcionaria e disse que estavam ali participando da licitação 3 grupos. Um grupo que eu nunca tinha ouvido falar, o grupo dos políticos da minha cidade e o meu grupo. Então, o primeiro a ser chamado foi aquele grupo
que eu não conhecia. E então o advogado foi até a frente e levou os 3 envelopes e entregou para o presidente da mesa. O presidente da mesa olhou para os envelopes, outro conversou com a pessoa que estava ao lado dele, pegou os envelopes e devolveu para ele e disse: o senhor não pode participar da licitação. E ele ficou chateado, irado até, disse: por que não? Disse: não, o senhor fique tranquilo, fique calmo, volte para o seu lugar, porque se eu falar o que está errado aqui, eu vou beneficiar os seus concorrentes. E ele, a contragosto, sentou, e eu pensei no meu coração: um a menos. Aí ele chamou o grupo dos políticos da minha cidade. O representante foi lá, com os 3 envelopes, ele deu uma olhadinha rápida, passou para a secretária e disse: aceito. Aí ele chamou o terceiro grupo, Rádio Maranata FM. Eu estava lá no canto, eram 5 ou 6 passos até a mesa, mas eram os 5 ou 6 passos mais importantes da minha vida. 29 de abril de 1997. Era o dia do sonho. A igreja na minha cidade estava na expectativa. O prédio estava pronto. Havia recebido muitas ameaças, deboches. Haviam dito: nem Deus vai fazer com que o Hamilton ganhe essa concessão. Mas era o sonho da vida. E quando eu dei os passos e entreguei os 3 envelopes para o presidente daquela sessão, ele olhou um, e eu ali, olhou o segundo, olhou o terceiro, passou os envelopes para a pessoa que estava ao lado, ela olhou o 2, o 3, eles conversaram e eu consegui entender alguma coisa. Ele disse: olha, um não tem. Eu disse: não, mas o outro tem, não tem. E de repente, ele pegou os 3 envelopes da mão dela e estendeu na minha direção. E disse: o senhor também não pode participar. Eu peguei os 3 envelopes e voltei para o canto. E dei os passos mais tristes da minha vida. Em um dos envelopes, eu havia esquecido de escrever 2 letras, FM. E eu havia revisado aquilo 1 milhão de vezes. Quem ganhou a concessão? Cada vez que eu vou a Miraguaí, me corta o coração quando eu procuro as emissoras e acho a 102.7. Foi difícil demais. Eu saí dali, peguei o Corsinha, coloquei um óculos escuro, e fiz o trajeto até a divisa com Santa Catarina, chorando. Quantas vezes eu pensei que era espere mais um pouco, mas não foi. Mas quando hoje eu olho para o passado, eu lembro do que poderia ter sido ou estar sendo a minha vida hoje. Primeiro, eu não estaria aqui hoje. Fiquei 6 anos em Floripa, fui dirigir a Rede Novo Tempo durante 12 anos. Em 2008, tive a alegria de ser ordenado pastor, que era um sonho que dividia meu coração com o rádio. Tive o privilégio de dirigir 18 emissoras no Brasil e mais de 150 de fala hispana. Meu sonho era uma radinha, né? Na minha cidade. Deus me deu muito mais do que eu sonhei.
ou imaginei. Você tem um sonho que Deus disse não? Alguma situação que você não consegue entender ou aceitar? Não reclame do Senhor. Lembre das palavras que Ele disse a Paulo. Paulo, a minha graça é suficiente. Nós vamos para casa agora. Novamente eu não vou fazer nenhum apelo para você vir à frente. A coisa funciona aí onde você está no seu banco agora. Talvez você esteja chateado com Deus, reclamando de algo que não aconteceu na sua vida. Talvez tenha procurado os porquês, e as respostas até hoje não satisfizeram você. Diga isso para Deus: Senhor, me ajude a entender, e se eu não entender, me ajude a viver sem entender, porque um dia Deus vai explicar direitinho o porquê. Olha, se fosse assim, você sonhou isso, mas veja, olha o que, sabe, Deus sempre fará o melhor. Feche os olhos, ore ao Senhor, aí em silêncio, peça para Ele: Pai, me ajude a entender. E se eu não entender, me ajude a aceitar. E se aceitar está difícil, segura na minha mão. Deixa eu sentir o calor da tua mão. Nosso Deus e nosso Pai, por favor, tenha misericórdia de nós. Que nossa expectativa com relação à oração não seja de sempre querermos ou esperarmos um sim, mas que nosso coração esteja também aberto e preparado para receber os nãos. Às vezes eles machucam a gente, dói. Cicatrizes talvez fiquem nos lembrando de que vivemos um momento muito duro, muito triste. Mas Tu sabes o melhor. A Tua vontade é a melhor. E por Te conhecermos, nós sabemos que Tu farás o melhor. Aqueça o coração de cada um que veio aqui nessa noite. Que ao voltarmos para casa agora, possamos sair daqui com a certeza de que não fomos abandonados, que não fomos esquecidos, que não fomos enganados, que não fomos ludibriados pelas Tuas promessas, mas que sempre farás o melhor. Por favor, Pai, em nome de Jesus. Amém.